A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela companhia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta desde 2014, pela emissora, depois também pelo YouTube, o canal Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite O Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. E eu recebo carinhosamente minha querida amiga, expositora espírita Isa Rita. Uma boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Estamos aqui mais uma vez, reunidos, né? Muito frio, mas como a gente sempre fala aqui, o calor humano aqui no estúdio é muito grande, porque nós vamos falar de Jesus. Então, nossos pensamentos e as nossas vibrações de amor para todos nós. Pedimos então ao Mestre Jesus que esteja conosco para que a gente faça a nossa parte da melhor forma possível. Então vamos ao programa. Bem, Isa, vamos ao programa e hoje o mais velho. Dúvidas, entre em contato conosco ligando para a Clube FM, que é 0 operadora 32 3211 5697. Quer falar comigo, utilize a TIM 98801 2675. O WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa, estamos à disposição de todos os ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor, estou aqui para exaltar a beleza, porque ela reflete a tua presença. Vejo-a no firmamento, na luz do dia, na natureza e nas coisas aparentes. Há, porém, uma beleza essencial que me chama a atenção, a do mundo interior. É importantíssimo reconhecer sua existência, tão esquecida pelos homens. Ela também marcha para a perfeição. Vibra, expande-se, aprimora-se e resplandece. Esta beleza íntima dá expressão e sentido à minha beleza externa. Por isso coloco-me diante de ti para louvar a beleza que há em mim e que é uma manifestação da tua beleza cósmica, luminosa e eterna. Ao reconhecer que há beleza em mim, animo-me a viver digna e alegremente. Passo a sentir o prazer da tua presença e me encorajo no sentido de aumentá-la cada vez mais. Gratidão, Senhor, porque por sua beleza interior estou a caminho da perfeição. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando o mais velho. Passista há muitos anos, integrada num centro espírita, a senhora tinha uma dúvida, procurou Chico. Então, para qualquer coisa, Chico era procurado, né? Puxa vida, como ele tinha trabalho com os próprios confrades. Chico, não estou muito velha e cansada para continuar? Antes que o médium respondesse, acrescentou, mas quero a opinião de Emanuel. E Chico, com a paciência de sempre, disse, minha irmã, Emanuel manda dizer-te que o mais velho de todos nós é Deus e que ele ainda não se cansou. Ótima resposta. O mais velho de todos é Deus e ele não se cansou, só segundo. É interessante como as pessoas buscam a opinião dos espíritos sem senso crítico, imaginando lidar com arautos da verdade incontestável. Desconhece a sábia orientação de Allan Kardec em obras póstumas. Os espíritos são apenas homens desencarnados
E sua opinião tem o valor de uma opinião pessoal. Não tem o saber total, nem são infalíveis. Eu já tive discussões acaloradas nas reuniões mediúnicas, após a reunião, nas avaliações com dirigentes da casa. Por quê? Uma mensagem dita por um espírito tal tinha que ser verdade incontestável, negativo. E eu disse, inclusive, também numa reunião, quando o doutrinador estava orientando o espírito, que estava, de certa forma, me acusando através de uma médium, eu simplesmente respondi à altura. E ele disse que eu não tinha que contestá-lo. Eu falei assim, tenho sim. A única diferença é que eu estou no corpo de carne, ele está sem o dele. Mas somos dois espíritos. É um falando para o outro. Ninguém vira santo, Deus, só porque desencarnou. Então nós temos que ter muito cuidado com relação a isso. E está lá, registrado pelo evangelista João, na sua primeira epístola, no capítulo 4, no versículo 1. Não creais em todos os espíritos. Provai primeiro se eles vêm de Deus. Ou seja, se eles são espíritos elevados, realmente, não é porque uma mensagem é psicografada ou falada que você tem que acreditar em 100% disso aí, não. Questione, se estiver fora da realidade e das verdades, não aceite. O espírito falou e tal, e está cheio de espíritos por aí, falando coisas que não tem nada a ver, né? Verdadeiras aberrações. Emmanuel é uma exceção, porquanto suas conceituações revelam a simplicidade e a profundidade da sabedoria autêntica. Infelizmente, não é o que acontece com boa parte dos supostos orientadores espirituais, que se situam muito mais como palpiteiros do além, criando mais embaraço do que desembaraços, a ingênuos consulentes. Alguns exemplos marcantes. Uma empresa cujo dono aconselhava-se com um mentor em seus negócios foi à falência. Um casal separou-se depois que o mentor confirmou a esposa, equivocadamente, a suspeita de que o marido estava traindo. Olha só, que irresponsabilidade, né? Claro que no meio espírita isso é muito raro, né? Normalmente isso acontece muito em outros segmentos religiosos aí, mas acontece também aqui no nosso meio. Uma casa espírita instituiu um serviço de engarrafamento de espíritos obsessores. Olha que absurdo. Seguindo a orientação do mentor. Um consulente extraiu todos os dentes, atendendo à recomendação do mentor, a fim de que não experimentasse ao morrer o ranger de dentes da expressão evangélica. Meu Deus! Esse ranger de dentes são sofrimentos, né? São uma maneira de dizer, né? E tem um outro significado. É uma escrita alegórica. Por favor. É importante a observação de Emmanuel a respeito do trabalho, lembrando a presença de Deus. Uma fase crítica nesse particular diz respeito à chamada terceira idade, depois dos 50 anos, de outono da existência, não raro situações financeiras estáveis, garantindo o sustento diário pelos proventos de sua aposentadoria, as pessoas entendem que podem desfrutar as benesses da ociosidade. Como, né? As pessoas que trabalham prestes a aposentar e ficam imaginando, meu Deus, quando eu aposentar, eu quero ficar de pernas para o ar, deitar numa rede, pescar sem nenhum problema mais. Lê do engano, aí que você tem que trabalhar mais e mais. Portanto, eu trabalho bem mais ultimamente do que quando eu estava no meu trabalho realmente, depois de que eu me aposentei. Porque você tem que ter atividade. Não precisa ser só física, mas que tenha mental, né? Estude, busque conhecimento. No estágio dessa natureza, quando perdemos a disposição de aprender, de produzir para a sociedade, de crescer com o conhecimento, de lutar contra as imperfeições, só servimos mesmo para morrer. Sim, aí você vai ser um fardo. Não serve para mais nada, né? Imagino que Deus nos dá tempo limitado na Terra, justamente porque há uma tendência para acomodarmos, caindo em marca-passo espiritual. Então, vem a morte, choque evolutivo da alta voltagem e agitar nossa alma. Ou seja, deixa esse corpo envelhecido, vem para cá
mais renovado para começar a trabalhar novamente. Então, somos projetados no mundo espiritual, onde estagiamos em regiões de sofrimento até que nos exponhamos a desdobrar experiências de aprendizado, trabalho e renovação. Com o tempo, tendemos a nos acomodar. É até mais fácil acontecer no além, onde ninguém morre de fome ou de frio e sobrevive-se sem abrigo. Tenho tomado contato com habitantes das regiões umbralinas, chamado de purgatório, né, por nossos irmãos de outras religiões, acomodados à própria indigência sem nenhuma motivação ou desejo de melhorar. Vem a choque reencarnatório, mais alguns decênios, novo acomodamento. Vem o choque desencarnatório. Assim, de choque em choque, ficamos chocados, não no sentido elétrico, mas no sentido biológico, fecundados para o progresso. Então, meus irmãos, é uma jornada longa, sofrida, cheia de percalços, ilusões, decepções, dores e dissabores. Aos ouvintes, bastante atenção no que falamos, fuja da ociosidade, procure algo para fazer. Ah, mas eu não tenho posso ajudar as pessoas? Tem sim. Vai visitar abrigos, né? Orfanatos, vai trabalhar na assistência social como voluntário, visitar um hospital de câncer. Você tem tanto para fazer. Saia do sofá. Por que não abreviar esse aprendizado? Por que não caminhar com mais segurança e tranquilidade, evitando a inércia? Não podemos deixar que se escoem as horas sem o empenho de aprender, de exercitar a mente, de realizar um trabalho, de participar de uma comunidade, de exercitar os valores evangélicos. Não importa se somos velhos ou moços, sãos ou doentes, ricos ou pobres. Não importa se são largos ou estreitos os caminhos, é preciso seguir em frente, sem nunca esmorecer, lembrando a observação de Jesus, João capítulo 5, versículo 17. Meu Pai trabalha até agora e eu também. Portanto, Deus trabalha o tempo todo. Jesus também, e todos nós devemos trabalhar. Um repórter questionou Chico: como o senhor explica o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que psicografou em 1938, se ainda hoje nosso país tem milhões de menores abandonados, de desempregados, de condenados à prisão e tantas miseráveis? A resposta do médico foi antológica: meu filho, se o fundador do Evangelho foi crucificado, por que vamos esperar privilégio para o nosso país? Essa é a resposta bem dada do Chico, né? Se Jesus foi crucificado, parar, né, a nossa caminhada. Confesso que sempre tive minhas dúvidas a respeito dessa obra assinada pelo Espírito Humberto de Campos, guardando as mesmas indagações do repórter. A resposta do Chico ilumina o nosso entendimento. Num planeta de provas e expiações, como é a Terra, habitado por espíritos ainda imaturos, dominados pelo egoísmo, a prosperidade material pode ser um desastre, sob o ponto de vista moral. Ainda não combatemos o egoísmo, o orgulho, ainda não combatemos a nossa olhar só para o nosso umbigo. Se já estivéssemos a ponto de fazer ao outro somente aquilo que quiséssemos que fizesse conosco, a gente já estava bem melhorzinho, né? Estive algumas vezes nos Estados Unidos, em jornada de palestras, admirando a pujança daquele país, suas riquezas, o conforto em que vive a população. Lembrava os comentários de Emmanuel no livro Caminho da Luz sobre a destinação do continente americano. Então, o que disse Emmanuel? Localizando o cérebro da nossa civilização num ponto hoje, se alinham os Estados Unidos da América do Norte. Isso foi o que Emmanuel falou. Então, buscam os sociólogos definir as razões que determinaram o incrível avanço da economia americana. Hoje, a nação mais rica e poderosa do mundo, cogitando de fatores geográficos e climáticos, políticos, étnicos e culturais. O Espiritismo vai um pouco além, ensinando que a história dos povos está indissoluvelmente vinculada às decisões dos poderes que nos governam, acima de qualquer conjuntura. Os cabeças da nossa civilização, os Estados Unidos, teriam sido preparados para trabalhar em favor do soerguimento dos povos, favorecendo um tempo de prosperidade para o mundo, acabando com a miséria ou minimizando-a significativamente.
Então, o país da nação americana certamente pensavam nisso a fazer constar na sua proclamação de independência que todos os homens são criados iguais, dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, entre estes a vida, a liberdade e a procura da felicidade. Então, tais princípios não vêm sendo atendidos adequadamente em caráter universal. É que, não obstante os esforços do mundo espiritual, na proporção em que o cérebro enriqueceu, esqueceu seus ideais, transformando o dinheiro. Então, reflete esse desvio desde o comportamento do cidadão comum, para o qual time is money, quer dizer, o dinheiro, tempo é dinheiro, aos interesses de grupos econômicos capazes de influenciar as próprias decisões do governo norte-americano. Bom, um dado apenas nos dá a medida exata dos desvios da grande nação. E o seu coração nas extensões da terra farta e acolhedora, onde floresce o Brasil na América do Sul. Os primeiros, os Estados Unidos, guardam os poderes materiais. O segundo detém as primícias dos poderes espirituais destinados à civilização planetária do futuro. Então, a experiência nos ensina que problemas, dificuldades e lutas na existência humana estimulam a procura dos valores espirituais e o exercício da solidariedade. São eles que sensibilizam a alma brasileira, adequando o pulsar do coração aos desígnios divinos. Que lá é a parte material e aqui seria a parte espiritual. Então, pensando nisso, a gente vê como é importante o que nós estamos fazendo agora. Estudar o Evangelho de Jesus, todo o seu caminho traçado, para que a gente, obviamente, andando nesse caminho, procurando estar de acordo com esse caminho, o que vai acontecer? Nós vamos deixando o egoísmo de lado, o orgulho, pensando no próximo, tendo mais compaixão, tendo mais tolerância, paciência, amor. Lembrar que Jesus deixou bem claro, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, lembrar que eu preciso me amar para amar o próximo. Quando eu amar o próximo, estaria amando a Deus. Então, ele está colocando aqui a importância de nós buscarmos crescimento espiritual, fazer a nossa reforma íntima. Buscar, então, o lado espiritual, né? E se a gente se focar no lado espiritual, nós com certeza viveremos bem de acordo com os ensinamentos de Jesus, olhando sempre aquele que está à nossa volta. Então a gente tem condição de acabar com a violência, a corrupção, os desmandos administrativos, as vergonhosas desigualdades sociais que não fazem par quadro. Surge a partir da ação de espíritos perversos, gênios do mal, interessados em sustentar seu domínio sobre os homens. Isso nós temos que combater através do amor, a vivência do amor ao próximo. Então, a crucificação de Jesus, bem como as perseguições ao cristianismo, nascentes de seus comprometimentos, não foram simples frutos das mazelas humanas. Há um componente perverso, a nefasta influência das sombras. De novo, a gente está vendo isso aí. Então, que nós temos que nos blindar, né? Se estivermos vigiando e orando, nós estaremos nos preservando das sombras. E se preservando da sombra, nós vamos ter condições de caminhar o caminho que Jesus traçou para nós e crescer. Dobradinha sinistra, associando espíritos encarnados e desencarnados, mais próximos da animalidade do que a angelitude, tem promovido os desvios das nações e dos povos, às quais se acrescenta os Estados Unidos, algo que também poderá envolver o Brasil se não nos cuidarmos. Então, não obstante, há um novo abençoado componente nessa história, a favorecer uma perspectiva diferente, atendendo aos desígnios divinos. É a doutrina espírita que nos fornece condições para perceber e neutralizar as influências das sombras, conscientizando-nos de nossa responsabilidade ante a certeza da vida que não acaba nunca. Onipresente justiça de Deus, é o que eu falei. Vamos trilhar o caminho traçado por Jesus para a gente se blindar do mal. Ainda que não se declarem adeptos, um número crescente de brasileiros está tomando contato com o espiritismo, familiarizando-se com seus princípios lógicos e objetivos que anunciam leis divinas como a reencarnação, a lei de causa e efeito, a sintonia mediúnica, regirem a nossa evolução. Bom, isso é independente, porque não precisa ser espírita para ser uma pessoa boa. Toda religião que prega o bem
e que mostra que você tem que ser uma pessoa boa, ela está no caminho certo. Expandindo-se as ideias espíritas, daremos ritmo adequado ao coração, transformando nossa pátria em abençoado polo de irradiação do Evangelho, em favor da civilização cristianizada que todos esperamos nesse milênio. Vencer nossas próprias limitações para superar as pressões das trevas é o nosso grande desafio. Se desejamos fazer jus à observação significativa de Jesus, que está relacionada com seus discípulos autênticos, está em Lucas, capítulo 10, versículo 20. Mas não vos alegreis porque os espíritos se vos submetem. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos no céu. É o que a gente tem que fazer. Buscar o nosso crescimento espiritual, estar voltado para o caminho traçado por Jesus, para que a gente possa realmente estar indo adequado ao Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Temos a oportunidade de buscar esse crescimento espiritual. Eu deixei claro, não é porque somos espíritas, qualquer religião, volta a falar, que ela professar os caminhos trazidos por Jesus, pregar o bem, mostrar que as pessoas têm que se transformar em pessoas boas, ela está no caminho. Mas como nós estamos aqui analisando, a doutrina espírita, nós vamos falar que a doutrina espírita ela tem condições de nos dar suporte para que a gente possa realmente fazer o nosso melhor. Então, ir de encontro com a assertiva de Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Lembrando que Jesus, à época das cruzadas, ele foi convocado por Ismael, ele deslocou o seu Evangelho para cá, para a pátria do Evangelho. Quem lê esse livro do Humberto de Campos vai entender muito bem essa colocação. Então, a gente tem realmente uma missão, cumprir essa missão quando a gente está procurando melhorar como pessoa, fazendo o bem e entendendo que cada um de nós tem uma missão que vai de encontro ao esse objetivo, transformar o Brasil no coração do mundo. E o que é o coração do mundo? É quando a gente estiver na certeza do exercício constante do amor. Estar voltados para o próximo, olhar suas necessidades, deixar de lado o egoísmo, o orgulho, deixar de lado essa querer levar vantagem e diminuir as pessoas e tripudiar das pessoas, ou se colocar num topo onde você esqueça que outras pessoas têm as suas necessidades. Está aí a oportunidade para nós, a todo instante, da gente exercer esse bem. E às vezes são nas pequeninas coisas que você tem uma pessoa ao seu lado necessitando, está passando frio, você pode lhe dar um cobertor, está passando fome, você pode lhe dar algo de comer. A pessoa está com problema depressivo, vamos conversar com essas pessoas. Essas pequeninas coisas vão se avolumando e fazendo com que cada vez mais nós, no caso brasileiros, tenhamos a oportunidade de vivenciar o amor nas pequeninas coisas que vão se juntando, para que um dia ela realmente possa exercer esse título de coração do mundo, pátria do Evangelho. É só fazer o que estamos fazendo, buscar os ensinamentos, interiorizá-los e praticar. Temos que praticar. Bezerra de Menezes disse bem claro, não podemos mais só ficar estudando. Temos que estudar, mas arregaçar as mangas e ir a campo, fazer o bem, procurar na medida do possível fazer esse caminho traçado por Jesus, que compete a cada um de nós para aproveitarmos nossa reencarnação. Fica aqui o recado, dado pelo Mestre Jesus, que é de olhar o próximo como a si mesmo, de fazer o bem que a gente possa fazer e não esquecer nunca, de vigiar e orar, porque nessa caminhada que nós temos pela frente, muito importante que a gente busque perceber
como nós estamos pensando, como nós estamos agindo, o que estamos falando. Porque isso é muito importante para a nossa caminhada e ao encontro desse crescimento espiritual, né? Estudemos o Mestre Jesus, ele abençoe a todos nós sempre. Muito bem, Isa, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. O esforço que compensa. O esforço constitui uma realidade sempre presente na vida humana. Sempre que se trata de realizar alguma conquista, ele se faz necessário. Qualquer que seja a área da atividade, realizações não surgem do nada. Os atletas que encantam por suas habilidades têm um histórico de treinos exaustivos. O sucesso no vestibular pressupõe intensa preparação. Na faculdade, a obtenção do sonhado diploma exige dedicação e renúncias. A conquista de uma boa situação profissional também requer muito esforço e persistência. Quem deseja adquirir bens de valor e não dispõe da quantia necessária, igualmente se dispõe a ingentes sacrifícios. Muitos multiplicam horas extras, trabalham nos finais de semana ou mantêm 2 ou 3 empregos para melhorar a própria situação financeira. Mas ninguém considera tais sobrecargas como um mal ou um castigo. As lutas e renúncias envolvidas na conquista do que se almeja são encaradas de forma positiva, por mais desgastantes que se apresentem. Entende-se que conquistas relevantes pressupõem algum esforço. É preciso sair da zona de conforto e fazer algumas renúncias para ver os próprios projetos realizados. Trata-se da tranquila aceitação de um aspecto da lei do mérito que rege o universo. Apenas convém ampliar o alcance dessa aceitação. Urge compreender que o esforço também constitui combustível imprescindível em termos de evolução espiritual. Sem esforço, o ser permanece como sempre foi. Para seguir adiante, é preciso empenho. As conquistas materiais são respeitáveis e correspondem a aspectos importantes da vida humana. Na luta por títulos acadêmicos, boa situação profissional ou mesmo por bens, a inteligência e a vontade se desenvolvem. Contudo, por importante que seja o que se logrou obter em termos humanos e materiais, isso inevitavelmente ficará para trás. Tudo que é material é passageiro e precário. Ninguém logrará levar seus títulos e posses no retorno à pátria espiritual. Mas os tesouros espirituais, esses jamais se perdem. Bondade, pureza, amor ao trabalho, honestidade, humildade, paciência e capacidade de perdoar são conquistas imperecíveis. Quem conseguir incorporá-las em seu ser, jamais deixará de possuí-las. O homem virtuoso leva em seu íntimo um tesouro de paz para onde quer que vá. Por certo, é necessário esforçar-se para ser digno e bondoso, notadamente em um mundo ainda marcado pela corrupção. Entretanto, esse esforço realmente compensa. Afinal, ele viabiliza deixar para trás as experiências dolorosas inerentes aos estágios mais primários da evolução. Pense nisso. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Queridos irmãos e irmãs, elevemos nossos pensamentos a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre de amor. Senhor Jesus, agradecidos estamos por mais esta oportunidade grandiosa de estarmos juntos estudando o seu Evangelho, porque as suas máximas consolam a todas as pessoas sintonizadas com a nossa emissora. Pedimos que as bênçãos sejam também estendidas aos familiares, amigos, tanto que nos encontramos
atrás dos microfones. Que tenhamos uma noite de paz, de descanso mais tarde, para recarregarmos as energias gastas e estarmos dispostos pela manhã para um novo dia de trabalho. Em seu nome, Senhor, damos-te graças a Deus. Minha querida irmã Isa Rita, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes, que tenhamos um final de semana de muita paz, com muita luz, muito amor no coração, pedindo a Deus que abençoe a todos nós e até o próximo programa. Boa noite para você, Isa, muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continuem ligados, ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Uma ótima noite de sexta-feira, um feliz final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.